Brasil entra em 2026 em um cenário político bastante complexo. É ano eleitoral, as tensões entre os poderes continuam, Congresso cada vez mais tentando ser protagonista e o Supremo Tribunal Federal no centro de debates públicos. Para analisar esse contexto, projetar os próximos passos da política brasileira, nós conversamos agora com o cientista político Rafael Cortes, que está ao vivo conosco. Rafael Cortes, que é sócio da Tendências Consultoria e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Bom dia, Rafael Cortes, muito obrigada pela presença. Bom dia, Cátia. Bom dia a todo mundo que está aqui na CBN nesta manhã. Prazer falar com vocês. Professor, como o senhor definiria o clima político que o Brasil carrega para esse 2026? Tem um clima ainda muito instável, né? Porque a gente combina uma coalizão dividida por questões eleitorais, enfim, toda a problemática de manter unidos partidos de diferentes matizes ideológicas, com interesses eleitorais distintos e que precisam minimamente dar suporte ao governo. Então, ainda tem um pouco dessa dificuldade e que deve ser acentuada ao longo de 2026. A gente tem também uma relação de tensão entre o comando tanto da Câmara quanto do Senado e o próprio Poder Executivo, né? A gente viu esse episódio diversas vezes e está materializado, por exemplo, na CDEUMA pela indicação por parte do presidente Lula de um candidato, né, a ocupar uma vaga do Supremo Tribunal Federal, objeto também de bastante celeuma e que ainda não foi marcada, agendada essa reunião. E, por fim, né, para dar um pouco mais desse caldo de alguma instabilidade política institucional, o papel do próprio Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo Tribunal Federal tem sido muito ativo na política brasileira, em parte por conta das circunstâncias, enfim, por conta do ambiente político, mas em parte também por conta de uma espécie de protagonismo do Supremo Tribunal Federal e uma dificuldade de se agir, por algumas vezes, como um corpo unificado. Então, eu diria que é um pouco isso, né, Cássia? Um pouco de instabilidade, com flertes de tensão institucional, e isso tende a ser acentuado por conta da disputa eleitoral de 2026. E nesse cenário que o senhor descreveu tão bem para a gente, o que deve pesar mais nessa disputa eleitoral? Porque são diversos fatores, né? A gente tem sempre a questão da economia, que não pode ser ignorada, é muito importante. Tem também toda a avaliação em relação ao atual governo. Tem toda a polarização que ainda acontece no Brasil. Na avaliação do senhor, o que pesa mais ou quais são os fatores que pesam mais na disputa eleitoral de 2026? O principal é a avaliação do governo, né? Porque, em alguma medida, a eleição presidencial ela funciona como um plebiscito do governo em questão. Se o governo vai bem, se ele é percebido pela sociedade como um governo que entrega, a tendência de continuidade. Então, naquele indicador que as pesquisas pegam, né, de aprovação ou desaprovação, quando a aprovação é maior do que a desaprovação, a tendência é que o eleitorado premie e dê a continuidade para o governo. Qual que é o problema com esse indicador para 2026? Quando a gente olha as pesquisas, fundamentalmente há um empate, ou seja, metade do eleitorado aprova, metade do eleitorado desaprova o desempenho do governo Lula 3. Então, só esse indicador, a avaliação de governo, não permite antecipar quem é favorito ou como é que essa disputa vai ficar. Então, a gente vai precisar ter um outro elemento para, entre aspas, desempatar a disputa, dado que pela avaliação do governo, o eleitor está dividido, ou seja, o eleitor não sabe o que fazer em relação ao governo Lula. Esse outro elemento, Cássia e ouvintes, me parece ter a ver com o perfil de candidatura que a direita vai apresentar em 2026, ou seja, como é que o antipetismo vai se apresentar. Quantos candidatos serão? Se serão, quem serão esses candidatos? Qual o grau de convergência entre eles? Que tipo de discurso a direita vai apresentar? Eu digo isso
Cássia, porque é verdade que o presidente Lula tem hoje uma rejeição, perdão, alta, mas essa rejeição é alta também no campo da direita. Então, eu acho que o elemento-chave de 2026 vai ser qual o tipo de candidatura que o antipetismo vai apresentar. Pelo menos pelo que a gente tem até agora, nas pré-candidaturas, né, que vêm sendo anunciadas, que a gente observa do outro lado, né, no lado da direita, é uma fragmentação muito grande ainda, não? É isso, e acho que se tiver, se você me perguntar, né, qual é a base de um ligeiro favoritismo que eu enxergo para o presidente Lula em 26, tem a ver com o seu ponto, Cássia, tem a ver com essa fragmentação no campo da direita, não só em termos de candidatura, mas em termos de perfil, né? Como esse antipetismo ele é muito diferente, uma parte desse antipetismo é bolsonarista, uma parte ele é do centrão, de lideranças que estão afastados do poder e que querem recuperar esse protagonismo. Portanto, tem uma certa ambiguidade, disputa dentro desse campo. Aos meus olhos, essa relação dentro da direita, ela ajuda o presidente Lula. E como é que ela ajuda? Porque ela dificulta que a direita, que a oposição, apresente uma candidatura crível, uma candidatura que seja percebida como mais segura em relação ao que se tem hoje. Vale lembrar, Cássia, que embora esteja uma disputa apertada pela avaliação do governo, historicamente a imagem do governo melhora ao longo do processo eleitoral. E melhora porque o governo, nesse caso, ele tem o que apresentar, ele tem projetos mais concretos para apresentar para o eleitor. A oposição, ela fica sempre numa situação delicada, né? Porque a oposição não tem o que apresentar a não ser discurso, a não ser uma fala, e isso a enfraquece e tende a ser mais enfraquecida se houver essa divisão que a gente está conversando aqui dentro do antipetismo. Mais cedo, o senhor estava trazendo para a gente essa situação de uma relação muito conturbada, né, entre executivo e Congresso, muitos conflitos, Congresso derrubando o veto do presidente, situações aí que a gente vem observando ao longo de todo o ano de muitos impasses. Esse modelo de governabilidade é um modelo que já está esgotado? Eu sou daqueles que entendem que há uma mudança importante no sistema político brasileiro, né? Aquilo que a gente convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, que é basicamente um sistema presidencialista em que o protagonismo é muito do presidente, né? O presidente da República era o grande protagonista na política nacional, ele liderava uma coalizão e, portanto, implementava a sua agenda. Mais recentemente, na verdade, talvez nos últimos 10 anos, se iniciou um processo de maior equilíbrio entre os poderes, o que significa que esse protagonismo foi dividido, pelo menos entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, ou seja, é um sistema político mais dividido, porque além dessas mudanças institucionais, o país mudou, e uma mudança importante é a tal da polarização, né? A maior distância entre esquerda e direita, é a maior preferências mais intensas que o eleitorado tem em relação a alguns assuntos. Então, a gestão da coalizão também ficou mais difícil, de tal sorte que hoje não é que o sistema é ingovernável, não, mas é por outro caminho, né? Hoje a gente precisa encontrar outras explicações de como é que o sistema está minimamente colocado de pé. Mas não há dúvida, Cássia, mudou e a gente precisa olhar com outras lentes para o que está acontecendo lá em Brasília mais recentemente. E os desafios para o Supremo nesse ano de 2026 que está chegando, né? O Supremo que teve um papel muito importante nos últimos meses, até nos últimos anos, principalmente quando a gente pensa aí de evitar um golpe de Estado, de ter um julgamento que foi importantíssimo para a história do Brasil,
Mas, ao mesmo tempo, é um Supremo que tem alguns desgastes de imagem também pela atuação de alguns ministros, por exemplo, na relação com outros entes, né? A gente está acompanhando agora todas estas investigações envolvendo aí a liquidação do Banco Master, que é mais um fator de desgaste para alguns ministros do Supremo. Quais são os desafios para o STF nesse ano de 2026? Tá, eu acho que é importante a gente dividir esses desafios, né? O primeiro conjunto deles tem a ver ainda com a questão democrática e a maneira como o Estado brasileiro vai tratar o que aconteceu no 8 de janeiro. E eu digo isso porque a gente tem, por parte do Congresso Nacional, um movimento de apoio ao projeto da dosimetria, né? Que já é um projeto de lei que altera as bases legais, né? A base legislativa dos crimes tipificados no Código de Processo Penal e que, de alguma maneira, serviram como sustentação jurídica para a condenação dos envolvidos no chamado 8 de janeiro. Então, tem um problema ainda aí de foro institucional e que tem a ver com a agenda de reconstrução democrática ou da tentativa de fazer uma punição que evite que, no futuro, ter uma percepção de que custa pouco, eventualmente, atentar contra o regime democrático. Então, acho que a gente vai ter uma celeuma grande aqui nesse campo, envolvendo os três poderes e o Supremo Tribunal Federal em particular. O segundo grupo de questões, aí acho que tem um pouco a ver com uma agenda que alguns especialistas já notavam que iria acontecer, se o Supremo vai ter habilidade de buscar um caminho, digamos, menos protagonista, né? Um caminho com um pouco mais de cuidado na sua relação com o ambiente político. E esse cuidado, entre aspas, ele passa por diversos caminhos. Ele passa pela própria postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, gente? Vocês têm noticiado a agenda do novo presidente do Supremo, o ministro Fachin, de estabelecer uma espécie de código de conduta, ou código de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que essa agenda apareceu? Porque, em alguma medida, se nota o protagonismo do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros. Isso significa que fica todo mundo de olho, isso significa que tem que ter um cuidado no proceder diante desse papel cada vez mais destaque. Então, a gente tem, por exemplo, essa agenda do Código de Ética para ministros do Supremo. Isso vindo a cabo pelo próprio Supremo, né? Por ministros dentro da Corte. O segundo desafio tem a ver com essa coesão entre eles, né? Que isso também ajuda a dar uma ideia de decisões mais colegiadas e não tão individuais. E, por fim, um pouco essa maior timidez, né, no sentido de restringir a ação do Supremo para aqueles que, de fato, detêm foro privilegiado. Então, o Supremo precisa começar a levar em consideração que, eventualmente, o mundo da política pode, entre aspas, contra-atacar, né? Então, o próprio risco de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, se tem impeachment de presidente da República, por que não poderia ter impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Então, a gente ainda tem, na minha avaliação, uma questão a ser resolvida e que deve ficar mais intensa, por incrível que pareça, a partir de 2027, porque eventualmente a gente vai ter uma outra composição política, seja na presidência, seja na distribuição de preferências no Senado Federal, e aí esse tema pode vir com mais força lá em 27, se o Supremo não adotar um comportamento de autocontenção para justamente evitar que essa disputa entre os poderes acabe prejudicando do ponto de vista institucional lá na frente. Rafael Cortes, muito obrigada pela análise, pela presença hoje conosco aqui no Jornal da CBN e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cássio, aproveitando e desejo para você um feliz ano novo, para você e para todo mundo que está aqui na CBN. Para você também. Rafael Cortes é cientista político, sócio da Tendências Consultoria e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Agora são 7h49.